Aleluia. Seu amor não tem começo de dias, nem fim de dias. Ele se estende até nós de uma forma maravilhosa. Senhor, nós te agradecemos por isso, nós reconhecemos isso. Nós queremos usufruir disso. Queremos que esse entendimento do seu amor por nós possa possuir a nossa mente, de forma a não termos qualquer dúvida sobre quem você é, quem nós somos em você, o que você fez por nós. Muito obrigada. Declaramos essa noite uma noite de iluminação e de esclarecimento. O Senhor jogando luz nos olhos do nosso entendimento e nos fazendo ver aquilo que precisamos ver em nome de Jesus. Nosso coração como uma terra fértil para você, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Descansamos um pouco da conferência, mas estamos aqui nesse último momento, né, por essa vez, por essa ocasião. Nós estamos indo embora amanhã, de 11 horas. E para nós foi um prazer. Amém? No final, João, eu vou chamá-lo, ele vai agradecer a vocês. Mas para nós foi um prazer. Amém? Para mim, eu não conhecia a igreja. E eu estava falando hoje com o Francisco, né, com o pastor. Eu estava dizendo para ele que a saúde da igreja, ela é notada pela resposta que a igreja dá ao que é ministrado, pela forma como os departamentos trabalham, né, como o suporte para os cultos acontecerem, ele é realizado. Amém? A forma como vocês honram o casal pastoral. Um grupo que está desligado do seu líder não vai permanecer muito tempo. Até porque, até o inferno, quando ele é desunido, ele não prospera. Não é interessante? Parece que a união é que é a força de qualquer um dos lados. Entende? Quando eles estavam em Babel, eles estavam unidos num propósito. E Deus mesmo disse, unidos desse jeito, todo o intento que eles quiserem vão realizar. Como o intento deles é errado, eu vou dividir. Porque unidos eles prosperam. E o intento para essa união deles é errado. Então, por causa disso, eu vou dividir. Significa que unido se avança, seja qual for o propósito. Mas desunido, não importa quão belo seja o propósito, não se consegue. Não se avança. Estão comigo? Amém. Graças a Deus. Então, nós estamos bem felizes por tudo que temos vivido aqui esses dias. E vamos ver então qual é essa porção que Deus tem para nós hoje à noite. Quantas pessoas não estiveram aqui durante esses dias de conferência? Levanta a mão. Pronto, algumas pessoas, não é? Ótimo, certo. Então, nós vamos falar hoje à noite sobre algumas coisas que eu particularmente tenho pensado sobre mim mesma, sobre minha vida. Às vezes é muito comum que os pregadores tragam um tema que tem sido meditado por eles, pensado, estudado, que eles têm tido alguma experiência nessa área. É muito comum que o pregador, o ministro, ele traga alguma coisa que tem sido vivenciada por ele naquele período, naqueles dias. E eu quero que você abra comigo, por favor, em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Se a gente já leu o livro de 1 Coríntios, a gente sabe que Paulo, ele lança muitas exortações nesse livro, né? E ele está colocando ordem na casa, inclusive ordem na manifestação dos dons. É um livro muito rico e muito vasto, tem muita coisa, amém? Mas dentro dessa explicação que ele vai dando sobre os dons, ele fala esse versículo específico. E desse versículo a gente vai tirar o que a gente está querendo. Amém? Capítulo 14, versículo 10. Ele diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido.
Se eu, pois, ignorar a significação da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Eu vou ler de novo o versículo. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, porém, é sem sentido ou sem significação, sem uma intenção. Se eu, pois, ignorar o significado, a intenção, o motivo da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala vai ser estrangeiro para mim. Vamos observar isso. Tem algumas coisas que podem ser tiradas disso aqui. Quando ele diz assim, há muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma dessas vozes é sem significação, ele está falando de tudo aquilo que comunica alguma coisa ao ser humano. Vamos começar pelos 3 espíritos básicos que existem no planeta. Observe que ele disse, há muitas vozes no mundo, ele não disse muitas vozes no céu. Então ele está falando daqui, do nosso tempo, da nossa estação aqui embaixo. Amém? Aqui embaixo existe o espírito do homem, que habita dentro de você, o espírito de Deus, que habita no nascido de novo, e o espírito de Satanás, que é o próprio e seus demônios. Amém? Então nós temos Deus, Satanás e o espírito humano. São esses 3 espíritos que estão aqui na Terra. Você concorda com isso? Você sabe que o diabo está aqui, ele é o príncipe desse mundo, etc, né? Você sabe também que Deus está aqui, não é isso? E o seu espírito é uma criação de Deus que inclusive é eterna, né? Então nós temos esses 3 espíritos atuando. A Bíblia diz que Satanás e Deus são opostos. São opostos. Eles não têm ligação, não têm algum tipo de elo, não tem algum tipo de... não estão mancomunados, não, eles são opostos. E no meio desses 2 está você. Quando eu e você aceitamos a voz de um desses espíritos, nós nos inclinamos para ele. Quando a gente é morto espiritualmente, não ouviu a palavra, não cedeu para Jesus, você está inclinado para o espírito de Satanás, mesmo sem saber que está, mesmo sem ter consciência disso. Quando a palavra nos alcança e a gente presta atenção nela e deixa ela cair no nosso coração, e a gente recebe Jesus, a gente se inclina para o outro espírito e sai da morte para a vida. Aí esse espírito que nos convenceu, agora entrou dentro de nós e é um só espírito conosco. Isso é o novo nascimento. Amém? Então, além desses 3 espíritos, temos vários tipos de vozes no mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. O Facebook é uma voz, o Twitter é uma voz, seu pastor é uma voz, seus pais são uma voz, seu marido é uma voz, sua esposa é uma voz, seus filhos são uma voz, a novela é uma voz. A ideologia de gênero é uma voz. Os políticos corruptos são uma voz. E, na verdade, no século XXI, existe muito mais vozes do que existia na época que ele escreveu isso. Você e eu estamos bombardeados de vozes o tempo todo. Todo tempo existe um tipo de comunicação querendo chegar até você e a mim. Vocês estão comigo? Existem muitas vozes aqui embaixo. E é porque naquela época que ele escreveu ainda não existia metade das vozes que tem hoje. O seu celular é uma voz, os aplicativos são uma voz, as selfies são uma voz, os pregadores são uma voz, o remo é uma voz, o ímpio é uma voz, a balada é uma voz, a prostituição é uma voz, o adultério é uma voz. É muita voz. São muitas comunicações querendo chamar a nossa atenção. E dentro disso, Paulo estava dizendo, existem muitas vozes, todas elas no mundo. São muitas, mas nenhuma delas é à toa. Nenhuma delas está aqui sem um propósito, sem um motivo, sem uma intenção por trás. Nenhuma delas é um por acaso. Todas elas têm uma significância. Todas elas têm um motivo, têm uma razão de ser, têm uma finalidade, têm um ponto de partida e um alvo de chegada. Todas essas vozes, todos os dias, quando você acorda, a primeira coisa que você faz quando você abre os olhos é dar atenção a alguma voz. Vocês estão comigo? Alguns de nós, quando acordam de manhã, a primeira coisa que faz, Senhor, obrigada por esse dia. Ai, te agradeço, que seja um dia abençoado. Aí levanta. Alguns de nós acordam, ai meu pai, misericórdia, estou atrasado. Aí sai nas carreiras. Alguns de nós abrem os olhos, ixi, eu tenho que pagar a conta hoje, misericórdia, Senhor.
Alguns de nós acordam ainda dormindo, amado, tateando. Você pega o celular, liga no WhatsApp e vai ver quais são as últimas da madrugada que você não leu. Ou às vezes ainda dormindo, abre o Face para ver qual foi a última coisa da madrugada que você não viu ainda, morrendo de sono. Às vezes, deitado ainda, você pega o controle da televisão e liga no jornal, para ver quais são as primeiras da manhã. Quando eu e você acordamos, já há uma voz para quem a gente se inclina. Já há uma voz. Vocês estão comigo? Paulo está dizendo, tem muita voz no mundo. Nenhuma delas está falando com você à toa. Nenhuma delas está falando com você por acaso. Todas elas têm um motivo, uma razão e uma finalidade. E ele está dizendo o seguinte: se eu decidir ignorar a voz ou o significado dela, se eu persistir em ignorar, seja qual for a voz, ele diz que tem muitas. Tem a de Deus, tem a do diabo, tem a dos homens, tem a da carne, tem a do inferno, tem a do espírito, enfim. Todas essas. Aquela que eu decidi ignorar e perseverar ignorando, uma hora, aquela voz vai ser estranha para mim. Ela vai falar comigo, ela vai aparecer, mas eu não vou reconhecê-la. Ela não vai fazer mais sentido para mim. E se eu perseverar, vai ter uma hora que eu mesmo também não vou mais fazer sentido para ela. Aí daí você escolhe então, e eu escolho qual é a voz que se ignora e qual é a voz que se inclina. Porque ele já disse, aquela, seja qual for, que você ignorar e persistir ignorando, eu garanto a você, uma hora ela não vai significar mais nada para você. E se você perseverar ignorando, vai ter outro momento que é você que não vai mais significar nada para ela. E agora? E agora? Abriu um leque na sua cabeça? Imagine se essa voz que a gente ignora, e com o passar do tempo, essa voz vai passar a ignorar também a gente, for a voz de Deus. Já pensou o que vai acontecer? Ele disse claramente. Mas é interessante porque a Bíblia, dentro dos versículos, tem um monte de fórmula que às vezes a gente passa desapercebido. Talvez quando você leu isso aqui, você só pensava nos dons. Porque era disso que ele estava falando. Aí ele tinha acabado de falar de 1 Coríntios 13, eu vou passar a ensinar vocês um caminho mais excelente, o amor é assim, o amor é assim, né? Ele vem falando sobre isso, talvez é só sobre os dons que você, ou eu, vimos quando líamos esse versículo. E quantas vezes você não leu isso aqui? Mas se a gente isolar isso aqui e pensar só no princípio que ele está falando, eu não estou descontextualizando, eu estou pegando o princípio. No meio desse ensinamento sobre os dons, ele joga um princípio. E esse princípio tem muita coisa falando com você todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E eu quero te ensinar uma coisa. Qualquer voz que você decidir ignorar, primeiro, ela vai passar a ser estrangeira para você. E se você perseverar nisso, uma hora é você que vai ser estrangeiro para ela. Decida qual vai ser a voz. Então, se esse princípio é um princípio, ele é válido para qualquer situação, para qualquer tipo de voz. Se for a de Deus, se eu persistir em ignorar aquela voz dentro de mim, que me diz não faça. Aquela voz que eu digo não toque, não manuseie, não veja, não ouça, não prove. Estão comigo? Se eu ignoro essa voz, não faça. Vá lá e resolva. Volte atrás e peça desculpa. Volte atrás e ajeite o que você esculhambou. Se eu não ouço essa voz, mas ignoro ela, vai chegar uma hora que ele vai estar falando comigo e eu não percebo mais. E todo mundo está vendo que ele está falando com você, menos você mesmo está percebendo. Porque ela passou a ser estranha para você, porque eu perseverei em ignorá-la. Aí vai ter uma hora que ela mesma vai parar de falar comigo. Aí isso me lembra aquele versículo que diz assim, que Deus, o Espírito, não contenderá para sempre com o homem. Também me lembra aquele outro versículo em Provérbios que diz que aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, um dia será quebrantado sem que haja uma outra chance. Estão comigo? Agora, se a voz que eu decido ignorar é a voz daquilo que me puxa para baixo, daquilo que me tira do centro da minha vida, da coisa mais importante, se é essa voz manifesta num Facebook, num WhatsApp, numa amizade no cursinho, numa amizade na faculdade, no trabalho, numa revista, num site, num ex-namorado, numa ex-namorada, sei lá, enfim. Se essa voz
que eu ignoro é uma voz diabólica, se eu permanecer ignorando, o princípio é o mesmo. Uma hora, aquela voz não vai ser tão gritante para mim. Porque tentação, você começa a resistir nela com muita força. E ela fala com você gritando no seu ouvido, você só ouve aquilo. Mas se eu permanecer ignorando, o princípio funciona. E uma hora ele vai gritar, mas vai entrar no ouvido e sair no outro. Não vai mais te afetar, não vai mais mexer com você, não vai mais fazer o menor sentido. Você vai dizer, hã? Aí de tanto você ignorar, chega uma hora que ele mesmo passa a ignorar você. E agora vocês estão cada um do seu lado. Ele do lado de lá e você do lado de cá. Porque não temos concílio. Vocês estão comigo? É muito interessante isso. Sempre lembra desse princípio. Tem muita coisa falando com você e comigo todos os dias. A voz que eu ignorar, eu vou ser estrangeiro para ele. E depois é ele que vai ser estrangeiro para mim. Ou seja, a gente não vai ter concílio nenhum. Isso é válido para a voz divina como para a voz satânica. Amém? Mas em se tratando da voz divina, eu quero que você abra comigo, por favor, lá para o começo da Bíblia, em Êxodo. Êxodo. Aleluia. Capítulo 3. Todos nós conhecemos a história de Moisés, não é? O povo no Egito clamava por um libertador, sofria gerações na mão de Faraó. Uma nação muito maior do que a egípcia, mas era dominada, subjugada pelos egípcios ao passo de ser escravo deles. E o clamor do povo subiu para Deus, e Deus começou a juntar as peças do quebra-cabeça para trazer uma pessoa que pela mão dele poderia libertar o povo. E o nome desse menino era Moisés. Deus guiou a mãe desse menino a guardar esse bebê enquanto todos os filhos machos morriam, por ordem do faraó. Depois de 3 meses, Deus disse a essa mãe, pega uma cesta, cobre de betume, isola a cesta, amamenta a última vez, cobre teu filho e leva ele para o Nilo. E aí a mãe fez isso em pura obediência. Mas Deus tangeu o cesto de modo que foi dar exatamente onde a princesa toma banho. Quando a princesa viu o cesto, disse, nossa, o que é aquilo? Vai abrir ali. Quando ela abriu, ela viu que era um menino hebreu. Porque era de cara que não seria um menino egípcio. Até pela aparência. Ela disse, nossa, um menino hebreu. Só que ela sabia que o pai dela tinha dado ordem para matar os meninos hebreus. Então, aquele bebê ali na água, era uma tentativa clara de uma mãe querendo driblar a ordem do pai dela. Ela poderia ter matado o menino na hora. Mas o menino achou graça diante dela e ela cuidou do menino como se fosse seu filho. Não é assim? Você não lembra da história? Só que aquela mulher não tinha leite. E a irmã mais velha do menino seguiu o cesto. E ela disse, olha, se a senhora quiser... Assim, eu não quero insistir, né? Fica a cargo da senhora. Mas se a senhora quiser, eu tenho uma ama de leite que pode cuidar do menino até o menino desmamar. A senhora deseja? Eu disse, quero. Pronto, pois leva o menino. Aí você leva também esse dinheiro e todo mês vem buscar mais. E aí lá vai a menina levando de volta o bebê para a mãe. E essa mãe cuidou desse menino e amamentou esse menino até secar tudo que ela pôde. Eu acho que o menino devia ter uns 4 anos, uns 7 anos mamando. Então, até onde ela pôde. Mas enquanto ela cuidou daquele bebê, ela ministrava para ele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, você é o Salvador, você é o Remidor, você vai tirar o nosso povo dessa desgraça. E aquele menino cresceu com isso, só que chegou a hora do menino voltar para o palácio. E aí, voltando para o palácio, agora ele se caracterizou de egípcio. Então, ele era egípcio por fora, mas hebreu de coração. E aquela voz que dizia, você vai livrar o povo, não saía da cabeça dele. E aí, ele ficou um rapaz, né? Tinha uma maturidade. E aí, ele começou a entender que realmente Deus ia livrar o povo através dele. E aí, ele começou, pelas suas próprias mãos, a arquitetar como se daria isso. E isso ardia tanto no coração dele, estava incomodando tanto ele, que um dia ele foi para uma das obras e ele viu dois hebreus brigando entre si. Ele quis fazer justiça entre eles. Depois ele viu um egípcio machucando um hebreu. E ele foi tomar partido daquilo, de modo que ele acabou matando o egípcio. Depois que ele fez isso, ele ficou desesperado, porque agora ele se tornou inimigo de Faraó. Então ele saiu correndo e fugiu. Nessa fuga de Moisés, ele atrasou o processo 40 anos. Quantos de vocês já atrasaram processos? Aí eu te pergunto, foi Deus que atrasou o processo de Moisés?
Quem foi que atrasou o processo de Moisés? Muita coisa está andando a passos lentos na nossa vida porque você não sai do canto. Amado, não tem nada a ver com Deus. A gente precisa parar de perguntar, Senhor, quando tu vai fazer? Quando tu vai abrir a porta? Vai começar quando? Quando, na verdade, Deus está dizendo, quando é que tu vai fazer? Quando é que tu vai estar apto para atravessar as portas? Porque o que adianta, amado, uma porta larga se abrir, se eu e você não estamos prontos para atravessar? Deus não vai botar você numa frigideira. Deus não colhe fruto verde. Fruto verde trava na boca. Ninguém consegue mastigar um fruto verde. Estão comigo? Não sei se você já parou para observar na natureza, mas a maioria das frutas, eu não conheço uma fruta, pode ser que tenha aqui em São Paulo, mas eu não conheço uma fruta que o estado maduro dela, a cor dela é verde. Talvez o abacate, talvez, kiwi, mas eles não ficam levemente amarelados. Se ele ficar verde, você sabe, esse aqui ainda não está bom. Mas todas as demais frutas, você sabe que está madura, porque ou ela é amarela, ou é vermelha, ou é cor de rosa. Ela assume uma cor gritante que quem passa de longe sabe, ali tem fruto maduro pronto para colher. Não tem como tapear, não tem como esconder um fruto maduro. Numa árvore de longe, uma mangueira, você sabe, eita, está cheia de manga madura, ali, toda amarelinha. Ou tudo cor de rosa, ou tudo vermelhinha. Porque você sabe que está pronto para colher. Vocês estão comigo? E aí Moisés atrapalhou o plano. E agora ele estava no deserto. E aí lá no deserto ele se casou, teve 2 filhos, apacentando ovelhas. E aquele lance de você é o libertador, passou totalmente. Às vezes, talvez, eventualmente, ele sonhasse com isso de noite e se acordava já. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Passou, acabou. Às vezes, amado, você acha que nunca mais vai voltar. Que nunca mais vai retomar as pisadas. Mas a Bíblia diz que os dons de Deus e a vocação dele são sem arrependimento. Significa que o que ele deu, ele nunca vai tomar. Se eu e você não executarmos, vai com você para o caixão. Mas nem vai ser dado a outra pessoa e nem ele vai tomar de você. Talvez ele levante uma outra pessoa para dar continuidade ao que você deveria ter dado. Mas o seu morre com você. Aquele ele está fazendo outro. Vocês estão comigo? É muito sério. E eu não estou falando só de 5 dons ministeriais. Eu estou falando de vocação, inclinação, no que você é bom que poderia abençoar o reino. Janaína, eu sou bom de ganhar dinheiro. Pronto, pois a gente está precisando de você, meu filho. Não, Janaína, meu negócio é criança. Eu tenho um negócio com criança. Eu não gosto de microfone não, mas criança, pronto. Pois se levante em favor das crianças, porque Satanás está com uma raiva de criança que não é brincadeira. Satanás quer macular a amada dessa geração, porque eles são os verdadeiros cidadãos do céu. Eles são tão preciosos para Deus que Jesus disse assim, se não for como um desse aqui, você não entra. Se não tiver o coração, se não receber o rei de Deus como um pequenininho desse aqui, você nem pensa que chega não, porque não chega não. Eles são a comparação daquilo que é realmente celestial. São as crianças. Aí Satanás está roubando isso o mais cedo que ele puder. Estão comigo? Então, se você ama as crianças, talvez esse seja seu dom. A questão é, incline-se para a sua vocação. Não resista a ela. Amém? E aí aquela vocação tinha passado dele. Só que aí teve um dia, lá no capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo. Dizer consigo mesmo significa pensar. Não é que ele falou. É muito provável que ele só tenha pensado consigo mesmo. Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegue mais para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E disse mais, eu sou o Senhor de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E aí a gente já sabe a continuidade.
Ele convenceu Moisés de que ele tinha uma chamada e que ele tinha que voltar para executar a chamada. Amém? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que tudo isso, essa conversa aqui maravilhosa, que deu resultado que a gente conhece, né, que foi que Moisés voltou para o Egito, conseguiu fazer a vontade de Deus, libertou o povo, tirou o povo de lá. Moisés, ele foi um tipo de Cristo, guiando o povo no deserto. É a mesma coisa que Jesus está fazendo conosco hoje, guiando a gente nesse deserto aqui embaixo. Vocês estão comigo? De dia, coluna de nuvem. De noite, coluna de fogo. Se precisar de maná do céu, tem todo o tempo. Está aqui. Não é assim? E aí esse grande homem só conseguiu fazer isso porque houve esse encontro aqui. É isso que eu quero que você preste atenção. Como é que foi o encontro? Diz que ele estava apacentando as ovelhas e uma se dispersou. E ele foi atrás da ovelha. Enquanto ele seguia atrás dessa ovelha, ele passou e ele viu uma sarça, que é uma vegetação própria do deserto. Em determinados meses no deserto, em altas temperaturas, tem algumas vegetações tão secas e tão secas, em contato com o chão tão quente, que elas começam a fumaçar sozinhas e entram em combustão. É normal isso acontecer. Mas qualquer planta que se queima, queima e depois vira cinzas. O que chamou a atenção de Moisés é que aquelas sarças queimava e a chama nem diminuía e nem a planta se acabava. E aquilo chamou a atenção dele. Agora eu te pergunto, ele tinha uma obra para fazer que era ir atrás da ovelha. O salário dele era cuidar daquelas ovelhas. Então, perder uma significaria um atraso no dinheiro dele. Ele não tinha que parar para olhar aquilo. Porque planta pegando fogo tinha o tempo todo no deserto. Além do mais, ele podia estar tendo uma ilusão de ótica, que é muito comum também, quando está exposto ao sol muito tempo, em altas temperaturas. Então, ele poderia ter ignorado aquilo. Ele poderia ter ignorado a voz. Se ele tivesse ignorado a voz, aquela voz teria sido esquisita, estranha para ele, e ele passaria a ser estranho para a voz. Mas a Bíblia diz que ele olhou e ele pensou consigo mesmo, eu vou ali ver o que é aquilo, porque a sarça não termina de queimar. E aí a Bíblia diz que vendo Moisés, que ele se voltou para ver, aí então ele falou com ele do meio da sarça. Deus só falou com Moisés do meio da sarça, quando ele viu que ele se voltou para ver. Estão comigo? Ele só começou a falar com ele, essa conversa maravilhosa que resultou naquilo que a gente já conhece, porque Moisés se voltou para ver. Ele se voltou para prestar atenção. É a mesma coisa que acontece com você e comigo. Se eu e você não nos voltarmos para prestar atenção, amado, Deus pode estar queimando uma sarça diante de você. Porque uma planta do deserto, queimar, e não se esfarelar todinha é uma coisa sobrenatural. Às vezes Deus está fazendo um sobrenatural e o povo ainda quer ignorar. O povo ainda quer passar desapercebido. O povo ainda quer virar a cara, ainda quer fechar os olhos. Deus fazendo um sobrenatural, levantando sua família, te dando dinheiro, pagando suas contas, curando gente dentro da sua casa. E a gente ainda quer ficar moco. Lá no Nordeste fala moco, surdo para a voz. Se eu ignorar essa voz, vai chegar uma hora que ela vai gritar para mim e eu não vou mais estar ouvindo. Consequentemente, uma hora ele vai parar de falar com você. Vocês estão comigo? O ministério de Moisés só começou porque ele se inclinou para ouvir. Porque ele parou para prestar atenção. Pare para prestar atenção quando for Deus falando. Há muitas vozes no mundo. Decida atentar para a voz correta. Ao invés, amado, de gastar o nosso tempo com a novela. Aí, às vezes, não é a novela, mas o jovem se detém em capítulos infindáveis de séries. Nada contra as séries. Eu assistia Once Upon a Time, olha só. Depois eles viajaram tanto na maionese, que eu disse, não, eu sabia que eles iam se perder no meio deles mesmo, né? Porque parece que o povo começa um negócio, aí não planejou tudo e fica querendo criar uma história atrás da outra para dar sucessão e aí se perde, enfim. Mas há séries muito interessantes, né? A gente vê, por exemplo, House, ele passou o quê? 8 anos, né? Impressionante, né? Grey's Anatomy. Teve uma pessoa que achou que era médico porque assistiu todas as sessões de Grey's Anatomy. E estava atendendo, né? Clinicando porque era formado em Grey's Anatomy. É interessante. Mas as séries, elas são exatamente isso e duram, por exemplo, como o que eu falei, House, 8 anos. Você já pensou uma novela de 8 anos de duração?
Às vezes a gente vai tirar o atrasado, aí assiste naquela noite todinha, 12, 13, 15 capítulos, um atrás do outro. Aí eu pergunto, amado, quantos de nós passaríamos a noite todinha em oração e leitura da palavra? Nada contra, presta atenção. Nada contra amanhã é feriado. Amanhã é feriado aqui, né? Nada contra amanhã é feriado e você quer tirar o atrasado daquela série que você está acompanhando e faz tempo que não está conseguindo, aí você vai assistir 8 de uma vez, sei lá, vira a noite ou vira o dia, comendo pipoca, a pizza, enfim, fica à vontade. A questão é, deixa eu te dizer como é que funciona para mim, certo? Eu vou dizer como é que funciona para mim. Eu não consigo pegar uma tirada grande assim de um negócio interessante, lícito, se eu sei que eu não faço a mesma coisa com as cores da palavra. Aí eu fico condenada, aí eu não consigo. Aí eu não faço. É como se eu dissesse assim, bom, se eu não vou ler esse aqui, também não vou ler aquele outro. Se eu não vou ver esse aqui, então também não vou ver aquele outro não. Porque eu não tenho coragem de me dedicar horas a fio. Amado, você não vai no banheiro, você fica apertado para ver terminar. Não é verdade? Tá com fome, estômago roncando, mas tem que terminar. E outra coisa, eles terminam dando um gancho para você já entrar no próximo capítulo, porque você não pode esperar começar o próximo. E aquilo mantém você preso horas. Num sofá, comendo pizza com refrigerante. Aí a gente começa a ler, amado, com 15 minutos, a gente está bocejando, não entende nada. Nada faz sentido com nada. Qual é a voz que a gente está ignorando? E qual é a voz que a gente está se inclinando? Não faça por onde um dia essa voz ignorar você também. Porque uma vez que eu ignoro ela e persevero em ignorá-la, o princípio já diz, uma hora ela vai ignorar você. Eu nunca, amado, na minha vida, Deus me livre, Maria. Nunca na minha vida. Eu quero que Deus chegue para mim e diga o que ele disse para Saul. Já achei alguém melhor do que você. Que dureza, hein? Já achei alguém melhor do que tu para essa obra. Eita, que dureza. Estão comigo, amados? Deixa eu dizer uma coisa. A gente não tem reencarnação. A gente tá ligado, né? A gente sabe disso. Não tem reencarnação. Porque se tivesse, a gente podia fazer qualquer besteirola dessa vida, porque a gente ia ter outra. Mas a gente só tem essa daqui. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo e depois disso o juízo. O que você faz por você e pelos outros, você só pode fazer aqui e agora. Lá em cima, eu e você não podemos interceder pelas pessoas que ficaram aqui embaixo. Intercessão, você só tem na terra. Pagar o preço, levar a salvação para alguém, convidar alguém para uma igreja, dar uma feira, dar um dinheiro, socorrer um aflito, botar alguém para chorar no seu ombro, você só faz aqui. Lá em cima ninguém faz mais isso não, acabou. Sua chance é só essa. A minha chance é só essa. Não esculhamos sua vida. O que você pode fazer por você, faça agora. Então bota a cabeça no lugar e pensa, quanto tempo eu já perdi? Será que eu não estou 40 anos no deserto dando volta? Com a terra prometida no meio? Quanto tempo eu já perdi? Quanta coisa eu já deveria ter feito? Quanta coisa eu já deveria ter sido? E não sou nada e não faço nada. Pelo menos do que Deus tem para mim. Então, amado, todo tempo é tempo de arrependimento. Todo tempo é hora de recomeçar. Todo tempo é hora de deixar as coisas que para trás ficam e seguir para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação. Essa era a receita de Paulo. Você acha que Paulo, coitado, se ele não fosse maduro como ele não era para ser um homem deprimido o tempo todo? Pedindo oração nas igrejas? Porque ele era assassino de crente. Assassino de pastor. Matador de famílias cristãs todas. Estão comigo? A Bíblia diz que ele foi pedir as cartas às autoridades. Me dê aí a autoridade para pegar uns crentes ali. Ninguém comissionou ele não, ele foi atrás. Ele queria fazer justiça. Ele era um homem que entendia que estava certo no pensamento dele. Aí esse homem é atropelado pela visão de Deus no meio do caminho, acorda do que faz. E agora como é que esse homem vai ser crente dentro das igrejas? Quanta discriminação Paulo não lidou? Será que não é por isso que talvez ele não se acompanhava com os apóstolos, mas ele fez a sua própria comitiva ministerial? Eu não estou querendo dizer que os apóstolos tinham preconceito com ele. Eu estou querendo dizer que há pessoas que são acrescentadas ao longo da história. Nem todo mundo vai ser o fundador. Os fundadores terão a sua honra. Mas tem pessoas que vão chegar nesse bonde andando. E na hora que eles caírem nesse bonde, eles vão fazer a diferença e vão fazer a história deles, independente dos primeiros.
Os primeiros são os primeiros, os do meio são dos meios e os do último são o último. Mas todos podem entrar, todos têm acesso. Todos têm a sua participação, amada, a sua mão nesse negócio. E Deus é um bom pagador de cada um de nós. Mas deve ter sido difícil para Paulo. Deve ter sido complicado para Paulo. Quantos irmãozinhos na igreja espiritual, em nome de Jesus, não lembrava Paulo do que ele fez? E talvez dizendo, eis que eu te digo, que fazes tu aqui, homem assassino? Sei lá, a Bíblia não diz, amado, mas se crente é tudo igual, é possível. É possível, irmãos, que tinha essas coisas lá. Alguém em nome de Jesus aparecendo, dizendo essas coisas. Amado, Paulo, ele tinha que saber muito bem quem ele era. E ele tinha que entender muito bem o perdão de Deus. Não é à toa que o novo nascimento, a conversão de Paulo foi muito escandalosa. A Bíblia não diz, amado, que Pedro ficou cego. A Bíblia não diz que Pedro passou dias sem comer e sem beber, que foi preciso Deus falar com um discípulo para chegar lá, colocar a mão na vista dele, cair as escamas, aquele homem ser batizado, se alimentar e em seguida já começar a pregar. Não foi assim com Pedro. Pedro foi convidado, emprestou o barco para Jesus, depois que Jesus usou, disse, pronto, vem comigo, disse, pronto, tá certo, valeu, acabou. Estão comigo? Mas para o nível que Deus precisava de Paulo, e para Paulo saber lidar com ele mesmo, no pós-nascimento, ele tinha que ter sido atropelado, interrompido no seu intento maligno. Às vezes Deus precisa interromper você nos seus pensamentos. Paulo estava naquele intento, eu vou chegar lá, menina, eu vou pegar essas cartas, eu vou fazer uma malvadeza com esses crentes, porque eles pensam que estão certos, mas eu sei a verdade. Sou eu que sei. Acho que Paulo era muito cheio de si. Deus precisou esvaziá-lo. Ele disse, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Ou seja, esse povo que tu quer matar sou eu. Esse pessoal que tu está perseguindo sou eu. Tu não sabia, mas agora estou te dizendo. Então é melhor tu parar com essa besteira, essa palhaçada agora. E ele parou na mesma hora. Amados, ele se tornou uma outra pessoa rapidamente. Novo convertido, Paulo já pregava. Aí, em um dado momento, depois de anos de experiência, ele disse assim, vou dizer para você o que funcionou para mim. Vou contar para você o segredo do meu sucesso. Eu me esqueço do que ficou para trás. E eu ando para frente. É desse jeito aqui que eu consegui sobreviver no meio dos crentes. Foi desse jeito aqui que eu consegui sobreviver no meio dos ímpios. No meio dos que me questionavam, no meio dos imaturos da igreja, esquecendo-me do que ficou para trás e caminhando para frente. O início dessa pregação, há 30 minutos atrás, já é passado. Já passou. A gente só vai ter agora o final que vai se dar daqui nos próximos 20 minutos. É rápido demais. A vida passa rápido demais. Não deixe ela escoar pelos seus dedos. Faça o melhor que você puder fazer agora. Amém, queridos? Agora, se inclina para a voz. Atenta para a voz. Deixa Deus perceber que você está afim. É verdade. Deus ele não pode ser ignorado. A gente tem que se inclinar, tem que prestar atenção, tem que sentar. Observa quando Jesus estava lá na casa das meninas, né? De Marta e Maria. Porque eram os 3 irmãos, a Bíblia não fala de nenhum pai, de nenhuma mãe, então acho que eram aqueles irmãos ali, Jesus gostava deles demais. Diz que gostava tanto de Lázaro que quando mandou avisar, que ele entrando disse, olha, aquele a quem tu amas morreu, né? Ele tinha um apreço por aquela família. E aí ele estava na casa das meninas, e Marta se entende que era a mais velha, convidou. Jesus nunca andava sozinho, era ele mais 12, ou seja, 13 homens, andando no sol com fome. E chegaram para almoçar, jantar, não sei. Então, enquanto ele estava ali, é óbvio que Marta foi preparar comida, porque são 12 homens com fome, mas o homem come. É interessante porque o homem pode ser gentil e educado como for, mas homem com fome, ele se revela. É interessante, né? Homem com fome, meu menino tem 20 anos. E ele faz faculdade à tarde, trabalha de manhã, faz faculdade à tarde, ano que vem ele quer fazer a escola de ministro, terminou o Remo ano passado. Ele já chega em casa dizendo, mãe, eu estou com fome. Ele diz assim, como é que ele diz? Estou com ixi, que fome do eterno. Eu disse, Gabriel, o eterno não tem fome. Eu estou com a fome do eterno, mãe, o que é que tem aí?
Aí à noite chega para jantar é do mesmo jeito. Se ele for jogar, ele janta, ele vai jogar futebol. Quando ele chega 10 horas, mãe, eu estou com a fome do eterno. Então, assim, é uma fome, né? Uma necessidade de comer. Mas o que eu quero te dizer é que esses homens precisavam comer. E essa mulher foi fazer essa comida e contando que a outra irmã ia ajudar. Quando ela começou a separar as panelas, que olhou, cadê Maria? Aí ela foi assim na porta e olhou, aí estava Maria. Sentada no chão. Aí Jesus ministrando e tal, e Maria babando, aí chega e escorria. E Jesus observando a situação, e ele sabia perfeitamente tudo que estava acontecendo ali. Lógico. Né? Lógico. Marta olhou e disse, eu não acredito, não consigo isso. Ela voltou para a cozinha e começou a bater as panelas e fazendo zoada, que é para ver se Maria se acordava para Jesus. E Maria não saía do lugar. E ela começou a soltar, lá no Nordeste o pessoal diz soltar piada. Começava a dizer, eita, como essa comida vai demorar muito. Desse jeito não tem quem me ajude, assim ninguém come hoje. E Maria não saía do lugar, e nem Jesus, em nenhum momento ele disse, Maria, vamos fazer o seguinte, a gente conversa depois da janta, vai ajudar sua irmã? Seria a coisa mais óbvia a se fazer. Coisa mais inteligente. Nenhum momento ele disse, minha filha, levante, vai ajudar, depois a gente conversa. Nenhum momento. Ele continuou ministrando como se nada tivesse acontecendo. Tão interessante isso. Aí chegou a hora que Marta não aguentou mais, aí apareceu na sala, brava. Era nordestina, por certo. Aí chegou na sala e foi corrigir Jesus. Olha a ousadia. Foi corrigir Jesus. Ô Senhor, tu não se dá que Maria não veio me ajudar, não. Ó, tu não se toca. Tu não se dá que Maria não veio me ajudar. Manda essa mulher vir me ajudar. Aí Jesus olhou para ela, achei tão bonitinho. Jesus disse, Marta, tu tá atarefada e correndo com muita coisa, mas pouco é necessário. Na verdade, uma só coisa. Que interessante. Ele não estava dizendo, tudo que você está fazendo é desperdício. Não, porque ele queria comer e os meninos também. Claro, aquilo ali era lícito. Pelo contrário, aquilo era uma mulher virtuosa que estava dando conta do recado dela. Certíssimo. Jesus não era em nenhum momento favorecendo a preguiça, favorecendo a negligência naquele momento. Não, Jesus queria ensinar um princípio naquele momento e ele sabia que aquele princípio seria registrado para tantos quantos pudessem aprender com aquilo que aconteceu. Por isso que Jesus não interpelou Maria. Maria, vai ajudar sua irmã? Não, ele deixou rolar. Quando Marta não aguentou mais, que veio reclamar e disse, olha, você está ocupada, ou seja, a nação, a igreja, os meus filhos estão ocupados demais com muita coisa lícita. Eu sei que você precisa pagar as contas, eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa dar conta da casa, eu sei que você tem que criar menino, eu sei que você tem um monte de coisa no dia a dia. Tudo isso é lícito, está certíssimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, Marta, que vai servir para ensinar todos os meus filhos que atentarem para esse exemplo. Tua irmã escolheu a melhor. De todas essas listas, Marta, eu quero te dizer, a tua irmã escolheu a única, que é a melhor de todas. Quando uma pessoa escolhe a melhor parte, ninguém pode tirar dela isso daqui. Por quê? Porque quando uma pessoa senta nos meus pés para me ouvir, entra dentro dela e vira rema. Depois que vira rema dentro dela, ninguém tira mais. Nem o diabo tira, nem Deus tira, nem irmã nenhuma braba vai tirar, não. Porque já entrou. Então, Marta, eu sei que tu não está entendendo nada agora. Não tem problema não, eu vou falar exatamente como deve ser dito, porque eu quero que fique registrado. Porque quando vocês nascerem de novo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O que ele está dizendo é, toda vez que um cristão escolher a melhor parte, nada supera a melhor parte. E a melhor parte é sentar e ouvir. Não ignorar a voz. Não ignorar a voz. A voz que fala com você e que tem um significado. Todas as vozes têm um significado. Todas as vozes têm uma finalidade. Todas as vozes querem chegar num ponto. O ponto final da voz de Deus é levar você para o homem perfeito. A varonilidade, a estatura de Cristo. Estão comigo? Amém? E Jesus não repreendeu ela. A gente está já terminando. Estão comigo? Eu quero que você abra comigo, por favor, em Salmos 32. Salmo 32, versículo 8. Eu gosto muito desse conselho aqui. Ele diz assim: instruir-te-ei e guiar-te-ei no caminho em que deves andar.
e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, com os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedece. Muito sofrimento vai curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou te dar conselho. Isso aqui que a gente está fazendo hoje à noite é conselho. É instrução. É placa sendo levantada. Estão comigo? Eu vou te instruir, eu vou te tomar pela tua mão e eu vou te ensinar o caminho que tu deve andar. Debaixo das minhas vistas eu vou te dar conselho. Debaixo das vistas. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo mundo olha para aquela câmera que está filmando ali. Você consegue vê-la? Sim, está ali, ela está filmando ali, todo mundo está vendo. É um tripé, gente. Se você não está conseguindo ver, precisa fazer exame de vista. Está ali, está me vendo, eu estou olhando para ela. Ela está na altura da minha vista, eu consigo vê-la. Amém? Amém? Mas eu pergunto a você, ela está sob as minhas vistas? Não. O que é que está sob as minhas vistas? Aqui. Sob quer dizer embaixo de. Sobre é acima de. Sob é abaixo de. Ele está querendo dizer o seguinte: fique tão perto que você possa ouvir os meus conselhos, mesmo que eu sussurre no seu ouvido. Enquanto eu ainda posso ver você, até que ainda está bom, mas eu vou ter que gritar para tu ouvir porque tu está longe. Agora eu quero você aqui, ó, tão perto que fique embaixo da minha vista. Debaixo das minhas vistas eu te darei conselho. Ou seja, eu e você só vamos conseguir ouvir o conselho se estivermos perto o suficiente. Porque Deus, ele não é como a circunstância e como o diabo, que fica gritando na sua cabeça de modo que você não consegue dormir, não consegue comer, não consegue trabalhar. Aquela circunstância gritando. Não, Deus fala mansamente. E ele fala devagar e ele fala suave. Se eu e você estivermos longe, a gente não vai conseguir ouvir o conselho. Ele diz, fique perto o suficiente para que fique debaixo da minha vista. E eu possa ver você, e eu possa tocar você. Estão comigo? Eu te ensinarei o caminho que você deve andar. E debaixo das minhas vistas eu vou te dar os conselhos que você precisa. Aí diz assim, não seja como a mula não, como o cavalo não, que com freio e cabresto. Eu não sei se vocês andam de cavalo. João agora ele é cavaleiro. Ele gosta de cavalo, né? E eles têm toda a sela e tem todas as parafernálias lá, aqui na boca do cavalo, tudo, para poder passar aquela corda que é a rédea. Estão comigo? E aquela rédea é o controle do cavalo. Se eu quero ir para a direita, então eu puxo a direita e folgo a esquerda. Aí ele entende que é para dobrar. Se é para a esquerda, então eu puxo a esquerda e folgo a direita, que é para ele entender que é para vir para cá. Parou, tem que puxar. Se é para ir, folga e deixa ele correr. E ainda tem uma ajudinha na espora, que é um negocinho redondo assim, cheio de pontinha, que fica aqui na base do cowboy ali. E o cowboy aperta e o cavalo entende que é para correr. Isso me lembra quando Jesus, naquele encontro com Paulo, diz para ele assim, dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Existem aguilhões de Deus empurrando a você e a mim para o centro da vontade dele, para o perfeito que ele tem para você. E ele está tentando tanger você, puxar você, atrair você, soltar a rédea para você correr. Agora o que ele está dizendo nesse versículo é, não seja como uma mula e um cavalo que só se domina se for puxando. Para dominar, amém? Só obedece se for puxando. Ele diz, você está acima de uma mula e de um cavalo, você é um ser humano. E um ser humano nascido de novo. E a um ser humano nascido de novo, eu botei uma bússola interior. As pessoas ricas e famosas pagam mensalmente para uma mãe de santo discernir o dia do amanhã. Quando chega nessa época de final de ano, todos eles correm atrás dos esotéricos para botar os búzios e as cartas para saber o que é que vai ter para eles em 2018. E eu e você temos isso de graça. Disponível dentro de você. Não é nem na casa do vizinho e nem no estado vizinho para você ter que fazer uma viagem e bater na porta. É dentro. É o tempo todo. Jesus, ele disse o seguinte, o que eu falo agora vocês não conseguem entender. Isso foi na última ceia antes de ser preso. Eu sei que vocês não estão entendendo nada, mas eu vou dizer mesmo assim.
Agora, na verdade, eu tenho tantas outras coisas para dizer, mas nesse nível que vocês estão, vocês não vão conseguir entender. Mas quando vier o Espírito, ele vai deixar vocês entenderem todas as coisas. Ele vai lembrar vocês do que eu estou dizendo agora. E outra coisa, ele vai dizer a vocês aquilo que está por vir. Sabe o que é por vir? Futuro. Como você sabe do seu amanhã? Como você sabe dos próximos 5 anos? Como você sabe daquele convite que vai chegar para você? Como você saber que marido escolher? Que esposa dizer sim para ela no altar, se não for pelo testemunho? Não seja louco, insano, de casar com uma pessoa que você não tem uma nota por dentro. Você está assinando antecipadamente o seu divórcio. Eu vou repetir. Não seja louco nem insano de casar com uma pessoa que você não tem uma nota favorável por dentro. Porque fazendo isso, você está assinando com antecipação o seu divórcio antes mesmo de assinar o casamento. Não vai dar certo. Casar com um crente cheio de Espírito Santo, você vai ter que trabalhar. Que dirá com uma pessoa que você não tem direção. Estão comigo? Nós estamos falando sobre não ignorar a voz. Há uma voz dentro de você e de mim que dá o conselho que você precisa. E esse conselho, amado, é para tudo na vida. É que faculdade fazer para não gastar 6 anos numa faculdade que não vai te levar para canto nenhum. Gastou tempo, dinheiro numa faculdade que não era nada. Depois descobriu que não dá para você. Não precisamos bater a cabeça na parede. A gente pode ir logo na porta certa. Eu não estou querendo dizer que a gente não tem inteligência para acordar de manhã e ter que orar a Deus. Senhor, que camisa eu visto? A vermelha ou a azul? Claro que não. Eu estou falando de decisões importantes na vida. Senhor, eu me mudo daqui e aceito aquela proposta de emprego para morar lá em Salvador ou não? Isso é uma coisa importante. Eu me caso com esse rapaz ou com essa moça ou não? Sim, Senhor, porque você conhece essa moça, esse rapaz. Quem não conhece sou eu. Mas você conhece porque você criou essa menina, você criou esse rapaz. E você sabe se ele tem defeitos que vai dar para eu suportar. Se ela tem defeitos que vai dar para eu conviver. Se essa menina não vai me atrasar, se esse rapaz não vai me barrar. Porque se você é uma moça com chamada, seja bem cautelosa na escolha do seu marido. Não é todo marido que suporta ver seu nome no cartaz. Não é todo marido que suporta o convite vir para você e para ele, não. Não é todo marido que suporta você estar à sessão e as fotos são com você e as selfies são com você e não com ele. Então, seja bem cuidadosa. É melhor ficar solteira do que mal acompanhada. Amém? Porque a mulher, ela tem que seguir o cabeça. Onde o cabeça estiver, ela tem que estar. Decida onde é que você quer estar. Amém? Mesma coisa é válida para o rapaz. Antes de João casar comigo, ele foi noivo de uma moça. Quanto tempo tu namorou com ela, João? Entre namoro e noivado? 1 ano? 3 anos? Eita, era mais do que eu pensava. 3 anos. Ele era de uma outra igreja, não era do Verbo nesse momento, e ele estava noivo dessa moça há 3 anos. E as famílias se gostavam, ela era uma moça piedosa e tal, dentro dos padrões lá da igreja dele, estava tudo certinho. E aí ele começou a comprar as coisas para poder casar, e comprou várias coisas. E o Senhor falou com ele 3 vezes. A primeira vez, se eu estiver errado, tu me corrige, o Senhor falou para ele assim, que se ele casasse com essa moça, ele poderia até casar, mas ele teria o ministério dele frustrado. Aí ele ficou triste, mas ignorou a voz. Aí continuou caminhando, mas mais triste. Depois o Senhor falou de novo. Aí ele ficou mais triste ainda. Mas da 3ª vez o Senhor disse a ele que escolhesse ou o seu chamado 100% executado, sem essa jovem sendo sua esposa, ou casando com essa moça e o seu ministério 50% frustrado. Está com você. Deus é tão bom que avisa, porque se ele não fosse um pai bom, deixava fazer do jeito que quisesse. Ele não já falou 2 vezes? Amado, Deus é tão lindo que ele entende seu coração, entende suas limitações, e ele persevera com você. Estão comigo? E aí, quando ele chegou nesse checkmate, ele tinha que tomar uma decisão. E aí ele disse assim, então, nesse caso, eu prefiro o meu chamado. E ele separou da moça já noivo, foi aquele constrangimento, porque já tinha muita coisa comprada, né? E ele guardou as coisas na casa dele. 2 anos depois eu apareci. E ainda herdei muita coisa que era da outra noiva. Sem nenhum preconceito, irmã, sem nenhum problema. Amém? Herdei a sala de janta, as cadeiras dela, o som, até a aliança. João pegou a aliança com os brinquinhos de Dona Inácia, minha sogra, dos 15 anos de Dona Inácia. Dona Inácia pegou os brinquinhos e deu para João. João mandou derreter no ourives e fez nossas 2 alianças. Sem nenhum preconceito, irmão, sou de boa. Né?
Mas eu fico pensando, se a gente não é pronto para obedecer a Deus nas placas que Ele levanta. Deus quer te avisar das coisas, porque Deus sabe o teu amanhã. Bem sei os planos de paz que eu tenho a teu respeito. Eles são planos de paz para dar o fim que você deseja. Ninguém quer ser infeliz, amado. Ninguém quer bater com a cara na parede. Estão comigo? Graças a Deus. Então, estamos terminando. Eu estou pensando se tem mais alguma outra coisa que eu tinha reservado aqui. Não estou lembrada, mas tudo bem. Tudo bem. Em Deuteronômio 28, todo mundo conhece as bênçãos e as maldições, você não precisa abrir. Ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e considerares todos os seus estatutos e os seus desígnios para os cumprirem, essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Aí começa: bendito serás na entrada, bendito serás na saída, bendito serás o teu fruto da tua amassadeira, das tuas vacas, das tuas ovelhas, da tua esposa. Uma lista imensa, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí quando ele termina a lista todinha, ele diz: porém, se não atentares para os seus estatutos e para os seus desígnios, para os praticarem, essas maldições virão e te alcançarão. Aí começa: seres maldito na entrada, maldito na saída, maldito assim. É muita maldição. Você sabe que essas coisas, mesmo estando no Velho Testamento, elas transpuseram o velho e entraram no novo, e elas são válidas? É a mesma coisa. Jesus, ele disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é esse que me ama. Quando a gente for cantar músicas que dizem eu te amo, eu te amo, eu te amo, é bom a gente pensar se a nossa vida está realmente correspondendo a esse eu te amo. Porque Jesus já foi muito claro: se você não me ouve e pratica, esse seu eu te amo bate no meu ouvido e volta. Bate e volta, bate e volta. Você está cantando de você para si mesmo. Agora, se você ouve desejoso de obedecer, mesmo que você não consiga de primeira, não consiga de segunda, mas sempre queira obedecer, o seu eu te amo entra dentro de mim e me alcança. E eu realmente vou me sentir amado por você. Estão comigo, amados? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Na hora que ouvir. Uma vez perguntaram a João Batista. Mandaram dizer: quem é você? Quem diz? Não, um diz que você é isso, um diz que você é aquilo. O pessoal pensa que tu é isso, que tu é aquilo. Tu diz o quê? Perguntaram a João, não a Jesus, nessa passagem. E João Batista disse assim: eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai as veredas. Ele era aquela voz. Não teve mulher, não teve filho, não morou em palácios, foi morar no deserto, comendo mel e gafanhoto. Se vestia das melhores roupas da época? Não, de pele de animais. Viveu pouquíssimo tempo. Não teve nenhuma regalia lícita para os homens da época. Decidiu viver só para aquilo, para ser só uma voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Não ignora a voz. Não se tape os ouvidos para a voz. Inclina, volta para ver. Amém? E quando você se voltar para ver e para entender, você vai ouvir o seu nome saindo do meio da sarça. E ele vai chamar você pelo seu nome. Porque ele conhece o seu problema específico. E ele sabe o futuro que ele tem para você. Não ignore o seu futuro em Deus. Mas Janaína, eu não me vejo assim. Não, a questão não é o que você consegue ver, é o que ele já vê. É o que ele já escreveu a seu respeito, é o que ele já projetou. O que ele tem a seu respeito, nenhum de nós tem direito de dizer: não, eu não vou, não, eu não faço, não, eu não quero. Moisés bem tentou, amado. Não, eu sou gago, eu não sei falar, tem problema, a gente bota Arão. Não, mamãe, mas é porque lá no Egito tem muitos sinais, muito poder. Tem problema não, bota a mão aqui dentro. Tira agora. Olha aí como é que tá. Pronto, bota o dedo de novo. Olha, tá curado. Joga a tua vara, virou uma cobra. Agora pega de novo, virou uma vara. Deus vai calar você. Todas essas desculpas furadas que a gente botar, Ele vai silenciar. Até que eu e você ceda. Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Vai machucar. Vai doer. Estão comigo? Estão comigo? Ceda. Ceda. Ouça acreditar que o que ele disse é verdade. E você vai conseguir chegar lá. Você vai conseguir. Vamos ficar de pé. Aleluia.
Aleluia. Ouça acreditar que você vai chegar. Que é para você. Há muitas vozes no mundo falando com a gente o tempo todo. Se eu ignorar o sentido da voz, ela não vai mais fazer sentido para mim. E nem eu para ela. Ignora o que deve ser ignorado e ouve o que deve ser ouvido. Amém? Aleluia. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por esse povo aqui nessa noite. A Igreja Verbo da Vida da Lapa. Eu abençoo esses irmãos e essas irmãs. Eu declaro sobre esse povo aumento, crescimento, frutificação e velocidade. Eu declaro para esse povo, Pai, que os seus planos não serão frustrados. Que cada um de nós aqui nessa noite saibamos cooperar para que a tua plenitude nos alcance. Que quando Jesus vier buscar a igreja, a gente não possa chegar lá sem nada nas mãos. Que a gente não possa, Pai, nos apresentar diante de Jesus sem nenhum molho, nenhum feixe. Senhor, nos perdoa do pouco que temos feito. Da letargia, da lentidão, dos 40 anos no deserto, perdendo tempo. Reconhecemos que nunca foi culpa sua. A culpa é toda nossa. Nós assumimos o ônus do nosso erro. Mas queremos demonstrar para você um coração arrependido. E um coração que quer retomar a caminhada. Seja qual for essa caminhada, Senhor, nós queremos retomar. Seja uma caminhada ministerial, seja uma caminhada profissional, seja a caminhada de refazer laços, de pedir perdão a alguém ou de perdoar alguém que me ofendeu. Seja a caminhada de pensar coisas poderosas para mim no futuro. Qual é a caminhada que você abandonou? A de perseverar pelo seu marido, pela sua esposa? Você parou de orar por algum familiar seu que não quer nada com Deus e você cansou? Algumas caminhadas que a gente tem que retomar, alguns caminhos que a gente tem que voltar para eles. Senhor, nos guia nos caminhos que devemos retomar. Porque se não desfalecermos, seremos galardoados. Eu abençoo esse povo, eu declaro paz sobre eles, visão e clareza. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. João, pode vir aqui. Esse rapaz de rosa, você, qual é teu nome? Rafael. E esse menino de azul, qual é teu nome? Thomas. Rafael e Thomas, certo. Enquanto eu ministrava, eu percebia coisas, não sei, parecidas. Existe um alvo que Deus tem com cada um distintamente. Amém? O que chamou a atenção é porque eram 2 rapazes. E há alvos distintos para vocês. E você precisa correr o seu. E você precisa correr o seu. Essa paixão, esse fogo, ele funciona como um impulsionador para te empurrar para frente, para chegar mais rápido nesse lugar, para fazer com mais velocidade. Você precisa de impulsionamento. Você precisa deixar esse fogo ficar bem quente, para te disparar para frente. O que Deus tem sobre você, Ele tem sobre você. Seja o que for. Nem sempre a gente sabe todas as coisas. Eu só sei que há coisas que você precisa fazer em Deus. E esse fogo precisa empurrar você. Não desista. Não se subestime. Não se minimize. Não ache que é com o meu vizinho da direita e da esquerda. Mas eu não. Não, é você. É você que precisa fazer. Há uma diferença que você precisa fazer no meio onde você vai estar. Há um despontamento que você vai exercer nesse lugar. E isso será um grande galardão para você e uma grande luz para o mundo.
Se dedique ao que precisar se dedicar. Incline-se ao que precisar se inclinar. Mesmo que isso leve mais tempo. Mas não deixe esse fogo ficar abafado. Afogueie esse negócio. Bota mais lenha nessa fogueira. Deixa esse negócio queimar, te incendiar, te tomar. Ao ponto que seja a coisa mais importante da vida. Ao ponto que se não for para fazer isso, é melhor nem viver mais. Amém? Corra. As suas velocidades, as suas pisadas, os corredores, ou maratonistas, os corredores, tem deles que se depila, tira o cabelo da cabeça. Eu não estou dizendo que você vai fazer, entenda? Eles tiram todos os pelos, se depila todo, porque um pelo pode atrasá-lo e tirar dele a velocidade. A roupa que ele usa para a corrida é a mais leve e mais escorregadia possível, porque nada, nenhuma força de vento pode desviar ele tem que ser rápido. Os nadadores fazem uma roupa semelhante à de um peixe, para não perder velocidade. Tenha foco. Não duvide. Vá-se embora. Bote sua roupa de peixe. Amém? Bote sua roupa de peixe. E saia. Não sei se você já viu algum vídeo de quando alguém pesca um peixe, ele fica se debatendo fora da água. Quando você encosta ele na água, ele escorrega da sua mão. Nunca mais você vai pegar aquele ali, você não pega mais não. Você pesca outro peixe parecido, mas aquele peixe, você não sabe mais nem onde ele está. É muito rápido. Quando você entrar na água, vai ser muito rápido. Amém? Glória a Deus. Faça isso. Vista sua roupa de peixe. Amém? Glória a Deus. Tudo bem? Esse rapaz de verde, de boné atrás dele. Você, qual é seu nome? Wellington. Pronto, Wellington. Talvez não precise haver uma roupa de peixe para você. Mas eu acho que você vai precisar de um tênis bem robusto, que aguenta impacto. Porque você é bom de pancada. Porque já levou muita. Você precisa estar bom no impacto, amortecedor. Se você quiser, é opcional. Mas se você quiser, Deus vai dar a oportunidade a você de pisar muita coisa das trevas. De calcar aos pés o filho do leão e a serpente. E de pisar muita coisa ruim, muita coisa feia, muita coisa triste que machuca muita gente. Deus vai compartilhar com você um coração de compaixão e de empatia pela situação do povo que está sofrendo nessas coisas que tu vai pisar. Se você quiser, é opcional. Aonde você foi machucado, aquilo agora virou uma prioridade para Deus. E naquilo que a gente passa, agora a gente se tornou uma ferramenta bem específica para Deus usar. Para ajudar outras pessoas. A vida aqui embaixo, Wellington, a vida aqui embaixo só presta se for para ajudar os outros. Se for para produzir para terceiros. Dando aos outros, isso volta para nós em medida recalcada, sacudida e transbordante. Foca nessas coisas. Bota uma luva de boxe que tu vai precisar. Amém? Satanás não precisa machucar você. Quem vai machucar você é ele. Aliás, desculpa. Quem vai machucar ele agora é você. Quem vai boxear ele é você. Ele tem que entender quem é que manda. Quem é que está no comando, quem é que está por cima. Deus te constituiu por cabeça, não foi por cauda. Deus te botou em cima, não te botou embaixo. Saia desse lugar e vá assumir sua posição. Não é porque você é bom demais, é porque Ele é muito bom. E foi Ele que colocou você lá. E Ele tem planos específicos a seu respeito. Então, atue cooperando para esse plano. Porque o tempo não para. Amém? Amor e compaixão derramados em seu coração. Suas lágrimas pelos outros compensarão todas as lágrimas que você derramou por suas próprias tristezas. Se eu tivesse aí, ele dava um abraço. Me procure no final. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Deus seja louvado. Amém. Deus mesmo, amado, seja louvado em nossas vidas. Tu pode despedir deles. Aleluia. Você foi edificado? Amém. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Eu também fui muito abençoado. É só para os 3 rapazes que ela citou. Vocês já fizeram o rema? Já fez? Amém. Procura saber o que é o rema. Vai te ajudar muito a te trazer esse tênis e essas luvas. Amém? Glória a Deus. Gente, obrigado pela oportunidade que nos deram, né? A acolhida que tivemos. Como foi bom esse final de semana. A gente também recebeu uma porção da parte de Deus. Vamos sair daqui com um acréscimo. Obrigado por ter nos dado a oportunidade de desfrutar desse tempo com vocês. Eu ainda vou estar com o pastor, né? Estamos hospedados na casa dele. Mas, publicamente, eu agradeço a ele, a Tereza, a toda a direção, os voluntários que trabalharam. Vocês estão de parabéns. Como nós falamos nesta manhã, Deus vai aumentar aquilo que Ele está fazendo através dessa igreja, e você faz parte disso. Haverá uma multiplicação, um aumento. E deixa eu te ensinar uma coisa. Naquilo que Deus envolve a gente, não é para consumir da gente. Amém? Não pense que Deus te envolve em algo para consumir você. É para você fazer parte daquilo. Se essa obra cresce, você cresce. O teu crescimento vai ser proporcional à multiplicação. Fique pronto. Você não vai continuar a ficar pequeno por muito tempo, não. Amém? Em que área você está desejando crescer? Amém? Aumento. Fique pronto, saiba, o aumento dessa obra, a porção do aumento para a tua vida pessoal e para a tua família. Fica motivado. Deus não consome das pessoas. Ele quer apenas o pretexto para te dar. Amém? Essa obra vai crescer, você vai crescer. Fica vivo, eu vou te encontrar. Amém? Eu vou te encontrar no nosso tempo e vou ouvir o teu testemunho. É impossível se associar com Deus e as coisas não se multiplicarem. Graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Obrigado. O Senhor falou comigo que os mantenedores de Wellington para o Rema estão aqui hoje à noite. Eu não sei quem são, mas se nós juntarmos 8, 10 pessoas, vai ficar bem leve para essas 8 ou 10 pessoas. Ele precisa fazer o rema, para que as luvas sejam dadas a ele e os tênis sejam dadas a ele. Então, eu sugiro que você que está tendo isso ardendo no seu coração, não resista aos aguilhões. Procure depois o vice-diretor e diga: eu vou ser uma das pessoas que vai manter o Wellington. E outra pessoa vai aparecer e dizer: eu sou uma das pessoas, eu sou uma das... Assim nós vamos ter todas as parcelas dele e a matrícula. Vocês estão comigo? Aquilo que foi bom para você, você deve dar gratuitamente para outra pessoa. Pode não ter vindo de graça para você, mas você dê de graça para outro. Essas pessoas estão aqui. Não vou pedir para você se apresentar agora, mas depois você vai procurar ele. Amém? O Wellington precisa fazer o rema. Wellington, você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Pronto. Você congrega aqui nessa igreja? Faz tempo? Só. Vem cá, chega. Sobe aqui. Irmãos, 6 meses. Um bebê de 6 meses, ele está começando a aprender a sentar. E olhem lá, andar nem tão cedo ainda. Mas ele já tem uns dentinhos, ele já desmama, já entra na papinha, na frutinha. Mas ainda é um bebê de 6 meses. Lembra de quando você tinha 6 meses de nascido de novo? Quanta coisa precisava chegar para você. Quanta ajuda, quanto socorro, quanto conselho precisava chegar para você. Vocês têm um irmão de 6 meses. Com 6 meses você ainda pode dar para trás. Com 6 meses você ainda pode sentir saudade de alguma coisa que deixou lá.
É muito pouco ainda. Ele precisa ser firmado. E você vai ser um ajudador disso. Amém? Eu quero orar por ele. Vamos orar? Senhor, eu coloco diante de você a vida desse rapaz. Eu sei que você tem coisas especiais para esse menino. Você o trouxe hoje à noite aqui com propósitos específicos. E eu declaro em o nome de Jesus que a vida desse rapaz, ela vai dar uma guinada. Uma guinada na alma, nos pensamentos, nas emoções. Uma guinada nas finanças. Uma guinada no futuro, nas portas que você tem para ele. Uma guinada em cada passo do dia a dia desse rapaz, em nome de Jesus. Nós abençoamos o Wellington e declaramos sobre o Wellington aumento, crescimento, favor de Deus. E todo o plano de Deus sendo executado na vida desse homem. Ele vai ser o que Deus chamou ele para ser. Ele vai fazer o que Deus chamou ele para fazer. E Satanás não vai impedir isso. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Muito obrigada. Amém? Você pode sentar. Eu quero realmente agradecer. João já agradeceu. Obrigada. Foi tudo ótimo. A gente vai se ver por aí, realmente. Amém? Os verbianos sempre se encontram, né? De alguma forma. Muito obrigada. Mas antes de nós terminarmos, eu gostaria de saber se existe uma pessoa no nosso meio hoje à noite que nunca fez essa entrega que o Wellington fez há 6 meses atrás. Se você não lembra de ter entregado sua vida a Jesus, então é porque você não fez. Se você não fez, é porque precisa fazer. Não, mas meus pais me consagraram a Deus quando eu nasci. Sim, mas tu era um bebê, tu não sabia de nada. Você precisa fazer isso com consciência, sabendo o que está fazendo. Tem alguém hoje à noite que quer entregar sua vida a Jesus. Não é fazer parte de uma religião, não é mudar de igreja, não é mudar de roupa. É mudar o seu coração para Deus. Tem alguém hoje à noite? Se você deseja simplesmente consagrar a sua vida a Deus, dizer assim, eu cansei de errar, cansei de bater a porta na parede, quero que você venha tomar conta de minha vida. Olha, cansei, chega. Tome. Se você não quer fazer isso hoje à noite, na frente de todo mundo, deixa eu te dar uma dica. Quando você chegar em casa hoje, antes de dormir, você conversa com ele, você faz para ele, em secreto, não tem problema não. Viu? Porque essa confissão diante dos homens, ela é feita através da sua vida. Quando você nasce de novo, é impossível que você não confesse. Então, quando você chegar em casa, você deitar na sua cama, você diga, Senhor, é o seguinte, eu ouvi a irmã falando que se eu entregar a minha vida a você, você vai me tomar e vai me ajudar na minha caminhada. Então eu te peço, me tome. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, que foi ressuscitado e morreu no meu lugar. Eu quero ser seu, tome meu coração, venha ser Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, irmãos, é bem simplesinho desse jeito. É só isso, só isso. Quem complica é a gente às vezes. Mas é bem simples se for feito de todo o coração. Se for feito com plena sinceridade. Amém? Aí você vai ver o resultado. Aí domingo que vem você procura o pastor e conta para ele. Amém? Nascer de novo é a melhor coisa do mundo. Eu nasci de novo quando eu tinha 16 anos. Graças a Deus. Me poupou de muita desgraça. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém? Amém? Eu gostaria de orar pelo pastor João e pela Janaína, pelo retorno deles, pelo ano de 2019, 2018 e 2019, por que não? Aleluia! Recebo e entrego aí. Você pode ficar de pé. Aleluia. Eu queria todos os ministros em treinamento, pastores auxiliares, por favor. Aleluia. Você que está aí, você pode impor as suas mãos para cá. Aleluia. Aleluia. É uma honra tê-los aqui, amém. É um privilégio para nós. Estamos crescendo. Vocês sabem tão bem como é isso. Aleluia. E vemos isso como um sinal realmente de Deus. Uma referência para dizer para nós, continuem, vocês vão chegar lá. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, pela unidade, porque falamos todos a mesma coisa, temos a mesma disposição mental.
Pai, em nome de Jesus, eles retornarão amanhã e declaramos sobre a vida deles acampados anjos ministradores, levando eles em cada meio de transporte, em cada lugar que eles forem. Em nome de Jesus, a tua proteção divina os acompanhando. Em nome de Jesus, declaramos como igreja em concordância, a uma só voz, um ano de 2018 abençoado, mais e mais. Em nome de Jesus, mais crescimento, mais sabedoria do alto, mais discernimento. Em nome de Jesus, avançando e avançando, mais visão mais ampla e em nome de Jesus, alcançando níveis mais altos, tocando mais vidas, destravando mais coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor perfeitamente desembaraça mais e mais o caminho deles. Em nome de Jesus, declaramos como igreja e concordamos. Amém. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Aleluia.